Fariseu. O que significa isso? Provavelmente você já se deparou com a palavra fariseu ou nas escrituras sagradas ou alguém chamando outra pessoa de fariseu. E a palavra fariseu tem um significado bem interessante, ao mesmo tempo em que ela ganha um significado diferente nos nossos dias atuais. Portanto, se você quer saber e se aprofundar no significado da palavra fariseu, fique comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te dar algumas nuances importantes sobre esta palavra. Muito bem-vindo ao meu canal, aqui é o Teologia em Tela, meu nome é Wenderson, eu sou pastor e eu gostaria de compartilhar com você nesse momento o significado da palavra fariseu. Bom, o significado, sem mais enrolação, propriamente dito da palavra fariseu, é santo ou separado. Esse é o significado, a etimologia da palavra fariseu. Portanto, fariseu significa santo ou separado. No entanto, existem mais nuances sobre o significado dessa palavra. Vamos nos aprofundar um pouco mais ao longo desse vídeo. E eu quero te convidar, obviamente, a entender melhor os conceitos teológicos e bíblicos, e é por isso que você precisa se inscrever no canal. Quer saber um pouco mais sobre as escrituras sagradas e sobre a teologia? Se inscreva no canal e esteja conosco para aprender muito mais informações. Voltando para a palavra fariseu, enfim, ela significa de fato santo e separado, mas lá no contexto do Novo Testamento, quando os fariseus estavam mais em voga, o próprio Jesus censurou os fariseus, dizendo coisas do tipo: olha, olhe para os fariseus, repare bem no que eles estão falando e dizendo, e tentem, por favor, praticar aquilo que eles falam, aquilo que eles ensinam. Porém, não façam o que eles fazem. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Já ouviu essa frase? Essa é uma frase que um fariseu poderia dizer, porque eles ensinavam e falavam coisas que eles próprios não conseguiam praticar. E é por isso que Jesus o censura, dizendo que o fariseu é um hipócrita. E o hipócrita remetia à ideia de que eles estavam meio que atuando para a sociedade, né? Você vai ver no Novo Testamento, por exemplo, a crítica: olha, eles estão nas praças, levantam as mãos em público, oram em público, quando jejuam, fazem cara feia, querem demonstrar que estão jejuando, a fim de que eles possam ser vistos pelos homens, aplaudidos como pessoas que estão de fato sendo santas, sendo separadas dos demais comuns. Os próprios fariseus se sentiam assim, santos, acima dos outros. Ah, eu não sou como esse pecador que está orando, tá? Então, não obstante a palavra fariseu significar santo, significar separado, não havia realmente uma santidade segundo o coração de Deus na vida dos fariseus. O que havia era uma certa arrogância, um certo pensamento de que eles eram melhor do que os outros. Não muito diferente dos tempos atuais, quando alguém se acha superior a outro. E é por isso que, às vezes, essa palavra fariseu se aplica a pessoas que estão se achando melhores do que outras pessoas, a pessoas que se acham acima de outras pessoas e que, na verdade, essas pessoas são iguais aos outros ou talvez até piores do que os outros. Um fariseu é alguém que deveria ser exemplo. É alguém que deveria demonstrar a outros um verdadeiro amor, um genuíno trabalho para Deus. No entanto, muitos apenas falam da boca para fora, agem de maneiras, vamos dizer assim, aparentemente corretas e santas, com o fim de serem aplaudidos, com o fim de serem reconhecidos por estarem agindo como tal. Os fariseus naquele tempo foi censurado. Outra coisa muito interessante é que naquela época havia os fariseus, havia os saduceus, havia o sinédrio dentro do contexto do Novo Testamento. Tá? Em outros vídeos eu vou me aprofundar um pouquinho mais sobre os saduceus, sobre o sinédrio, mas nesse vídeo eu quero mencioná-los apenas para dizer que havia um poder político meio que parlamentar, por assim dizer, dentro dessa comunidade judaica da época, e que
tinha ali os saduceus e os fariseus. Os saduceus era como se fosse a direita e os fariseus como se fosse a esquerda, assim, numa linguagem mais política e para que a gente possa nos contextualizar com os dias atuais. Então, o fariseu estava mais ligado ao povão, era em maior número do que os saduceus, tinha muitas pessoas que seguiam os fariseus e que, inclusive, olhavam para os fariseus e se espelhavam neles como exemplos e tal, e tentavam obedecer aos ensinos dos fariseus, tá? O erro foi de que, quando Jesus esteve aqui, eles não reconheceram em Jesus o Messias, o repreenderam porque Jesus estava alcançando uma fama maior que a deles, né? O nome de Jesus estava sendo reconhecido, Jesus estava aparecendo muito mais do que eles, e eles não tiveram uma atitude de João Batista, eles tiveram uma atitude de inveja, uma atitude de não reconhecer em Jesus o Cristo, o Messias, porque estava, né, Jesus, entre aspas, estava roubando a popularidade dos fariseus. Os fariseus eram populares, né, eram respeitados como pessoas santas e castas e exemplos dignos de serem seguidos. E Jesus veio justamente censurá-los como hipócritas, né? E justamente é um outro significado que ganha sentido para nós a partir do Novo Testamento, esse significado de hipócrita, né? Muitas vezes parece que o fariseu é um sinônimo de hipocrisia. Chamar um cristão hoje de fariseu é dizer que ele é um falso cristão, é alguém que fala, mas não faz, alguém que diz, mas não pratica. É interessante esta afirmação, porque também pode ajudar a cristãos que estão sendo fariseus a se perceberem como tais e se arrependerem. Tá? Um terceiro ponto aqui sobre os fariseus é que eles, ao invés de se arrependerem, eles se orgulharam. Eles pensaram assim: peraí, quem ele está pensando que a gente é? Por que ele está conversando dessa maneira? E é interessante que eles se uniram aos saduceus posteriormente para poder perseguir Jesus. Os inimigos, eles eram opostos, com ideias totalmente diferentes, com ensinos diferentes. Os fariseus, por exemplo, acreditavam em coisas mais do que os saduceus, coisas assim mais milagrosas, como, por exemplo, a existência de anjos, né? Os fariseus criam nisso, ressurreição de mortos. Os fariseus também tinham essa fé e essa crença, ao passo que os saduceus tinham as suas ressalvas. Sobre os saduceus, como eu disse, no próximo vídeo a gente fala um pouquinho mais sobre eles. Aqui eu quero me concentrar nos fariseus, porque fariseu, além de significar ser santo e ser separado, também ganha esse novo significado de ser hipócrita. Tá? Então, chamar alguém de fariseu hoje não é necessariamente um elogio, não é necessariamente uma ideia de que, olha, você realmente está preocupado com as pessoas, quer ajudar as pessoas, conhece o bom caminho, quer mostrar. Muito pelo contrário, muitas vezes no nosso contexto atual, chamar alguém de fariseu ou pensar no farisaísmo é pensar numa hipocrisia. Um adendo aqui é que Jesus falou do fermento dos fariseus. E o que significa o fermento dos fariseus? O fermento dos fariseus é a doutrina dos fariseus, o ensino dos fariseus, mais especificamente, um ponto em que trata sobre essa questão do não praticar aquilo que está sendo falado. Porque muitas das doutrinas dos fariseus até que eram boas, outras, no entanto, porque o erro principal que eles cometeram foi de colocar a tradição dos anciãos, a tradição da lei, acima da própria lei, acima da própria palavra de Deus. Quando eu digo lei, eu estou falando da lei de Moisés, né, do Pentateuco, daquilo que estava no Antigo Testamento. E os judeus tinham uma chamada tradição oral, que era o comentário do que estava escrito na Bíblia. E muitos deles estavam colocando o comentário bíblico acima da Bíblia. É como se você pegar uma Bíblia comentada hoje, olhar para essa Bíblia comentada e falar: nossa, esse comentário aqui do fulano de tal, não vou citar nenhum nome aqui, mas esse comentário do fulano de tal é muito bom, é muito importante. Rapaz, vamos seguir esse comentário. E aí você descaracteriza as escrituras sagradas. Você não vai por aquilo que a Bíblia está dizendo, você vai por aquilo que o comentário está dizendo. E não obstante o comentário possa realmente ser bom
possa ser realmente coerente, né, que ele possa realmente ter o seu peso e o seu valor, ainda assim não pode, em hipótese alguma, superar a palavra de Deus. Hoje em dia, todos os autores, né, que falam sobre a Bíblia são comentaristas bíblicos. Eles podem acertar, pode errar, pode trazer um grande valor e pode também até trazer uma heresia. Então, isso tem que ser levado em consideração. Não existe nenhum comentarista pós-bíblico, ainda que não seja um comentário de rodapé, pode ser um comentário de um livro, de um outro escrito, que possa se igualar às escrituras sagradas, tá? Qualquer pessoa que vai seguir alguma doutrina que vai além das escrituras, fariseu. O fariseu fazia isso. O fariseu seguia uma doutrina ou que ficava aquém das escrituras ou que ultrapassava as escrituras. Nesse vídeo eu quis, assim, pontuar um pouco mais sobre o significado da palavra fariseu e as suas nuances, né, quem eram os fariseus, mas tem muito assunto aqui nos quais a gente pode se aprofundar, por isso eu gostaria de pedir o seu joinha caso você queira mais conteúdos específicos sobre o fariseu dentro desse vídeo aqui. Tá? Dá o seu joinha sobre esse vídeo que a gente fala um pouquinho mais sobre os fariseus. Não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante a sua inscrição. Você não sabe o quanto você nos ajuda com a sua inscrição. Então, por favor, se inscreva no canal para não perder os nossos próximos vídeos, as nossas próximas informações. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Beleza? Tchau, tchau, tchau. Deus te abençoe.